sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa Tech Startups, voltado para tecnologia e inovação no agronegócio, aqui do seu canal AgroMais. Um ambiente tecnológico que proporciona uma experiência imersiva com o conteúdo das principais cadeias produtivas do universo agro, espaços de relacionamento, salas de reunião, auditório e ativações de produtos somados ao lúdico e à interatividade do ambiente virtual. Essa vai ser a experiência proporcionada pelo primeiro metaverso setorial do agronegócio brasileiro. Essa é uma iniciativa do Brasil Agribusiness, um hub de comunicação, conteúdo e negócios de entretenimento criado para conectar e posicionar o nosso agronegócio. E esse é justamente o tema da nossa entrevista de hoje com o Bruno Wegmann. Ele é CEO do Brasil Agribusiness. Seja bem-vindo, obrigada pela sua participação. Olá, Raíssa, é um prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso. Bruno, antes de mais nada, vamos contar então a trajetória do Brasil Agribusiness. Conta um pouquinho da história de vocês. O Brasil Agribusiness surgiu de um entendimento de que existia uma necessidade de um novo perfil de evento dentro do agronegócio, né? A gente traz uma experiência através do grupo DC7, né? Um dos maiores grupos de entretenimento do Brasil, para ter uma visão um pouco mais de ativação e de experiência dentro do evento agro, né? Então, a gente identificou essa oportunidade de se criar um projeto onde criasse de fato e definisse um novo hub de comunicação e de conteúdo e principalmente de experiências para o agronegócio. E aí nós concebemos esse projeto, né, com diversas iniciativas. A gente tem uma plataforma de conteúdo digital, a gente tem eventos físicos itinerantes, a gente tem o próprio metaverso, uma iniciativa dentro do Brasil Agribusiness, e o evento presencial em que vai misturar e que vai conectar isso tudo, criando essa conexão dentro do universo agro, tanto com o produtor quanto o consumidor. E dentro dessa perspectiva assim, de conexão, da gente entender dessa necessidade de aproximar mais o consumidor e o produtor, né, a gente viu a necessidade de trazer esse evento para a capital de São Paulo, né? Então você tem uma série de grandes eventos que ocorrem no interior das cidades e a gente identificou que a capital, o São Paulo, precisava de um evento agro, né? Até porque a gente precisa se aproximar mais do consumidor entender, né, as preocupações produtivas do agro, né? Como é que é pensada a cadeia, todas as temáticas envolvidas. Então, a gente concebeu isso de forma a aproximar o produtor do consumidor do agro. Tá certo? E na prática, como funciona? Os produtores podem ter acesso a esse conteúdo fazendo algum tipo de cadastro, eles se associam, tem outras empresas participantes, como funciona? Então, a gente criou um conselho curador de conteúdo com a participação de praticamente todas as associações das principais cadeias produtivas do agronegócio, né? Nesse conselho curador, a gente define a linha de curatorial, né, dos conteúdos que a gente vai trazer para os nossos canais. Então, a gente tem os nossos canais digitais, a gente tem o próprio metaverso, que vai funcionar como um grande canal de comunicação e de imersão de conteúdo para os diversos produtores e para os consumidores. Isso é muito importante mencionar, Raíssa, assim, porque a nossa comunicação, a gente tem uma preocupação grande de comunicar os dois públicos, o produtor e o consumidor. A gente entende que essa conexão é que vai ser muito importante para enriquecer a experiência do projeto. Então, a gente tem esse grande desafio de ter conteúdos aderentes para não só para o produtor, para o produtor rural, que quer entender um pouco mais da sua própria cadeia, que quer entender iniciativas das outras cadeias produtivas, para trazer para a sua cadeia, para a sua produção, para o seu processo produtivo, algumas iniciativas e inovações de outras cadeias, mas também para o consumidor entender, né, como é que está sendo o processo produtivo daquele produto que ele consome, do consumo final, quais são as preocupações de sustentabilidade que existe naquele produto final que ele consome.
isso que está sendo muito importante hoje em dia, né? Existe uma preocupação cada vez maior de nós, consumidores, entendermos, né, como é que vem aquele produto, qual é a preocupação, quais são os processos, quais são os elementos sustentáveis que são conduzidos naquela cadeia até aquele produto chegar na sua mesa. E de modo geral, Bruno, como é que tem sido os nossos eventos do agronegócio? Tem crescido bastante, né? A gente tem acompanhado, especialmente, felizmente, depois da pandemia, houve a retomada, então, desses eventos e cada vez mais tecnológicos. Sim, o mercado agro é um mercado muito pujante, né? A gente representa mais de 25% do nosso PIB, então é natural que a gente tenha eventos muito relevantes, né, que tratam do agronegócio como uma veia business, né? Então a gente tem diversos eventos espalhados pelo Brasil inteiro e que são de extrema relevância. E aí, dentro dessa concepção de evento, é que nós entendemos que tinha ainda um espaço que ainda não estava tão explorado, que era justamente um espaço de um evento em que trouxesse uma plataforma, né, em que a gente não tratasse diretamente ou só especificamente como evento, mas a gente, no Brasil Agribusiness, a gente entende o nosso projeto como uma plataforma que se comunica com o produtor e com o consumidor durante todo o ano. Então, através dos próprios conteúdos, a gente tem uma comunicação contínua, tanto com o produtor, tanto com o mercado, tanto com o segmento agro, mas também com o consumidor, até a gente ter, de fato, um encontro anual, presencial, do nosso evento, que acontece esse ano, dia 20 de junho, lá, de 20 a 22 de junho, na São Paulo Expo. Maravilha, daqui a pouco eu vou até te perguntar mais spoilers desse evento. Agora vamos falar de metaverso então. Bruno, a gente de vez em quando ouve falar do metaverso, que as empresas estão apostando em metaverso, enfim. Explica pra gente no que consiste o chamado metaverso. O metaverso é um universo virtual, né, em que as pessoas conseguem interagir, né, dentro do metaverso. Existe uma certa confusão de entendimento do metaverso com relação a experiências de realidade virtual. O metaverso ele possibilita a interação entre avatares, né? Quando você pega uma experiência de realidade virtual, é uma experiência de primeira pessoa, né? Onde não necessariamente tem uma experiência de interação entre as pessoas, entre os avatares. O metaverso é justamente isso, ele proporciona dentro de um universo virtual a experiência e a interação entre pessoas. Então, por isso é possível, dentro do metaverso, você organizar reuniões, você organizar palestras, você interagir entre os visitantes. Então, o metaverso nada mais é que um grande universo virtual 3D, onde as pessoas podem se relacionar que nem a vida real. E aí, cada pessoa, para entrar, tem obrigatoriamente que fazer o seu avatar, que, digamos assim, na linguagem mais ilustrativa, é um bonequinho ali da internet. Essa pessoa faz o avatar dela e acessa determinados locais, né? Agora, os espaços são integrados? Por exemplo, a marca X tem o metaverso dela. Aqui a gente tem o Hub que tem o metaverso. O avatar pode circular nesses metaversos ou em cada local ele vai ter que fazer o avatar dele? Então, a gente, para o nosso metaverso, nesse primeiro momento, é um metaverso privado, né? A gente tem esses dois conceitos de metaverso, o metaverso privado e o metaverso público, né? O metaverso privado é de uma plataforma proprietária nossa, no nosso próprio servidor. Então, o Brasil AgriLand, que é o nosso metaverso do Brasil Agribusiness, ele vai ter o seu universo próprio, né? Então, nesse nosso universo vão estar todas as cadeias produtivas, as principais cadeias produtivas que a gente está trazendo, carreada pelas associações setoriais de cada uma dessas cadeias. A gente vai ter os espaços institucionais, que são as instituições ou as empresas que representam e que permeiam com as suas atividades o mercado agro de uma forma ampla, né? Então, a gente está chamando esses espaços de espaços institucionais, porque, de fato, são instituições que permeiam todo o mercado agro. A gente vai ter o nosso espaço do Brasil Agribusiness, do próprio evento, né? A gente vai trazer o evento para dentro do metaverso e vice-versa. Nós vamos levar o metaverso para dentro do nosso evento físico presencial também. Além disso, a gente vai ter uma arena dentro do nosso universo do metaverso, que é justamente para trazer outros eventos que queiram desenvolver
ou queiram fazer pockets dos seus projetos e dos seus eventos dentro do nosso Brasil AgriLands. Então, essa é uma ideia que a gente teve de fato, democratizar, né? A gente ser um espaço do agronegócio, ser um espaço do setor, onde todos os outros eventos e todas as marcas possam utilizar o nosso espaço e ser representativo e ter legitimidade de falar com o setor agro ali bem representado. E, além disso, numa linha de entretenimento, a gente vai ter espaços de games também. Então, a ideia é que esse espaço, esse nosso universo do Brasil AgriLand tenham seus espaços definidos para cada cadeia. Então, cada cadeia vai ter a sua associação e as empresas relacionadas a essa cadeia. A gente vai ter os espaços institucionais, o Brasil Agribusiness vai ter a arena e vai ter os espaços de games. E qual a vantagem, Bruno, para quem investe nesse tipo de iniciativa, para quem está marcando presença ali? Ele é um espaço, Raíssa, em que vai ter a representatividade do setor ali dentro, né? E aí, diferente de diversas iniciativas que a gente tem de metaverso, né? Hoje você tem várias iniciativas de empresas, de projetos, de negócios, mas não existe uma iniciativa do setor de uma forma ampla, né? Então, essa nossa iniciativa, eu acho que o grande ativo dela é você ter o setor representado nela. Então, assim, quem quiser se comunicar com o setor do agronegócio, ou não especificamente, eu tenho uma comunicação com o setor de máquinas e equipamentos, eu tenho uma comunicação com o setor de carne bovina, com o setor de pescado, com o setor de café, setor de soja. Ali dentro você vai ter uma comunicação com todos, né? Então, ali é um ambiente único, em que você pode ter uma comunicação ampla no ponto de vista setorial, onde as principais cadeias produtivas do agro vão estar ali representadas. Acho que esse é o grande ativo que a gente traz numa visão setorial dentro desse metaverso. Maravilha. E quais são os desafios, né, que essa área que está em expansão precisa enfrentar nesse começo? Acho que o grande desafio, Raíssa, quando a gente trata de metaverso, de fato é o engajamento das pessoas, né? Eu acho que a gente está desenvolvendo o formato, justamente trazendo uma nova forma de comunicação, uma comunicação mais inovadora, com uma imersão de conteúdos relevantes. A gente está trazendo um conceito para dentro das cadeias, que é um conceito de trilha de conhecimento, né? Então, o que passa por essa trilha? Essa trilha, as associações que vão representar, né, essas cadeias, elas vão tratar sobre alimentação e saúde, sobre mercado e consumo, elas vão tratar sobre sustentabilidade, vão tratar sobre agricultura regenerativa, vão tratar sobre pesquisa e desenvolvimento. Então, vai ser uma trilha, de fato, de conhecimento, uma imersão de conteúdo e de conhecimento para que isso engaje as pessoas, não só os produtores, para conhecer essas iniciativas de outras cadeias, mas também e principalmente o consumidor, né, que quer entender qual é o processo produtivo daquele alimento que está na minha mesa ali todos os dias que eu como e que eu quero entender qual é a preocupação, o que se passa na produção. Então, a gente entende que com essa imersão de conteúdos e justamente com esse conceito de trilha do conhecimento, onde a pessoa vai poder se capacitar desde o início produtivo, desde o início do processo produtivo daquele produto até o consumo final, é o que vai gerar esse engajamento e o interesse do consumidor final de acessar, não somente as pessoas ligadas ao setor do agro, mas o consumidor final que não tem nada a ver com agro, mas que, na verdade, está intrinsecamente ligado quando come, né? Quando está ali com um produto na sua mesa, e que tem a curiosidade, que tem a preocupação de entender esse processo produtivo que levou o produto para a mesa, se tem as práticas sustentáveis, como se tem as melhores práticas de desenvolvimento, de pesquisa e de produção. E quais são, assim, os questionamentos, né, quando se fala em metaverso e agronegócio? O que vocês escutam, assim, os maiores questionamentos do público, dos produtores, das empresas a respeito desse ambiente? Quais são as dúvidas, as principais dúvidas? O que a gente sempre se depara é com uma questão se a gente vai conseguir, se o consumidor vai poder fazer compras e vai poder ter a aquisição de produtos dentro do metaverso, né?
E aí, assim, o nosso desafio, a gente tem algumas etapas, né, que a gente concebeu o metaverso, que são desafios muito bem enquadrados, né? Essa primeira fase em que a gente lança agora, início de fevereiro, final de janeiro, né, início de fevereiro, ela vai ter um foco muito grande na comunicação, no conteúdo e no engajamento, né? Então, o que é esse foco? A gente vai ter essa imersão nos conteúdos, né, em todas as cadeias produtivas, para que não só os produtores, mas os consumidores tenham acesso e tenham um conhecimento do que é o mercado agro, né? Como é que é a produção, como é que são os processos produtivos, né? O que se trata esse mercado agro. Porque o que a gente fala é o seguinte: uma pessoa hoje quer entender, bem, como é que é o processo produtivo do frango que eu como todos os dias aqui na minha mesa. A pessoa tem dificuldade de buscar essa informação, né? Eu quero entender como é que é o processo da soja, né? A soja que está tão presente em diversos alimentos, em diversos produtos. Como é que é o processo da soja, né? Hoje você tem uma dificuldade, você como consumidor final, de entender a história dos produtos, né? Então, assim, a gente, através dessa primeira fase do metaverso, a gente quer justamente ser essa referência, né? O Brasil AgriLand, na primeira fase, ele vai ser uma referência de conteúdo e de comunicação do mercado do agro, né? A segunda fase, em que a gente está concebendo, é uma fase que vai mais para um foco de educação, tá? Então, de educação e experiência. Então, quando a gente fala experiência, a gente quer trazer mais ativações, quer dar um foco maior em ativações e de games, para trazer um ambiente mais lúdico, né? Um ambiente mais de experiência e entretenimento para o nosso universo, mais um foco nessa segunda fase principal na educação. Qual é o desdobramento desse foco? A gente quer, através de parcerias com universidades, escolas e institutos de pesquisa, trazer as ciências relacionadas do agronegócio para dentro do nosso metaverso. Então, é a pessoa que quer, é o produtor que quer se capacitar numa especialização de algum tema, é o universitário que quer fazer uma grade voltada para uma temática do agronegócio, é uma especialização, é um curso técnico que a gente pode trazer para dentro do nosso metaverso. Então, essa nossa segunda fase vai se basear e vai focar muito no EduTech, né? Trazendo a educação para dentro do nosso metaverso, logicamente, essa educação trazendo todo esse conceito de tecnologia atrelado. E aí, com o engajamento dessas duas fases, né, dessa primeira fase centrada no conteúdo e nessa segunda fase centrada na educação, isso é que vai nos permitir a gente endereçar a terceira fase para uma fase mais de negócios, né? Uma fase mais de comercialização de produtos e serviços, que aí a gente visa, de fato, estruturar um grande marketplace, né? Carreado com criptoativos, da gente trazer uma parte de tokenização de ativos para dentro desse metaverso, da gente criar uma criptomoeda específica de negociação dentro do metaverso. Então, mas essa terceira fase, né, essa grande dúvida que sempre gera das pessoas, a gente vai ter acesso aos produtos do agro como um todo, a gente vai poder comprar? Sim, essa é a ideia que a gente tem, mas é uma ideia em que a gente precisa ter essas fases preliminares, né, de fato, de engajamento. A gente precisa gerar esse engajamento no metaverso para a gente aí sim criar esse ambiente de marketplace. E aí vai ser um ambiente não só a nível nacional, né? A gente vai ter um ambiente de negócios também de nível global, né? As pessoas de fora, né, do Brasil vão poder acessar essa referência desse projeto, desse metaverso, desse futuro marketplace do agro brasileiro, para poder fazer, para poder comprar, para poder importar produtos brasileiros. Então, a gente tem essa visão, a gente tem esse desafio pela frente de criar esse braço, né, essa terceira fase de business dentro do metaverso, mas ela realmente depende de engajamento, e a gente está estruturando esse engajamento através de uma imersão de conteúdo e através de uma imersão na educação, em que a gente entende que com isso vai criar um fluxo relevante
de pessoas, né, dentro do metaverso, para aí sim a gente lançar um grande marketplace do agro brasileiro. É uma plataforma bem completa, né? Agora, Bruno, pois é, o nosso agronegócio é uma referência para o mundo, a gente sabe, né? Temos práticas aqui que são um grande exemplo na produção de alimentos. Agora, na parte de comunicação, parece que a gente demorou um pouco a tomar essas iniciativas mais inovadoras, né? A se posicionar mais. Então, a tendência é que o nome do nosso agronegócio seja fortalecido com esse tipo de iniciativa cada vez mais? Sem dúvida. Eu acho que um dos principais pilares do metaverso é justamente ter essa comunicação mais inovadora e mais abrangente, mais capilar, né? Eu acho que o grande ponto do agro é essa comunicação com o consumidor final. A gente vê que existem informações geralmente distorcidas sobre algum ponto relacionado ao agro. O nosso agro é super sustentável, o nosso agro é super tecnológico. Então, essas informações às vezes não chegam no consumidor final. E isso certamente por algum processo ali na comunicação. Então, a gente entende que essa nova forma de comunicação, uma forma mais tecnológica, uma forma mais inovadora, mais lúdica, vai surtir um efeito, né, e vai alcançar os objetivos, que é de fato comunicar mais assertivamente todas as idiosincrasias do nosso mercado agro para o consumidor final. E a gente, inclusive, nessa parte de comunicação, né, que é de fato uma grande preocupação que a gente traz para o metaverso, a gente, inclusive, no metaverso tem previsto, né, tem concebido um estúdio de mídia ali dentro, né, onde a gente, de fato, vai e remete a essa preocupação de comunicação. A gente vai ter um estúdio de mídia dentro do metaverso, onde a gente possa criar essa comunicação melhor, mais inteirada, mais inovadora, e isso vai ajudar bastante nesse processo de comunicação. Certo. Bruno, e para quem está acompanhando o nosso programa, que mensagem você pode deixar para o pessoal que ainda está se inteirando do que é metaverso, que tem alguma curiosidade, enfim, qual recado a gente pode deixar para essa turma? Olha, eu acho que o metaverso que a gente está trazendo é um metaverso um pouco diferente do que usualmente a gente vê, né? Porque ele é um metaverso, o que a gente está chamando de metaverso setorial, né? Então, é um metaverso que ele vai trazer muito conteúdo informativo, né? Então, assim, e de um setor de extrema relevância para a gente, para o Brasil, né? O agro responde, de novo, por mais de 25% do PIB brasileiro. Então, assim, o metaverso ele vai trazer essa oportunidade das pessoas conhecerem o agronegócio de uma forma, de uma experiência muito inovadora, né? Numa experiência gamificada, então uma experiência leve, uma experiência descontraída, né? Vai ser uma experiência divertida. Você andar, você vai ter diversos ambientes lúdicos. Eu vou até dar um spoiler aqui. A gente, na cadeia produtiva do cacau, a gente fez um domo parecido com a fábrica de chocolate do filme. Então, vai ser esse tipo de experiência que o usuário vai ter. Então, ele vai conhecer o processo produtivo, por exemplo, da cadeia do cacau, né? Dentro de um ambiente lúdico que remete ao filme da fábrica de chocolate. Então, ali ele vai entender todo o processo de sustentabilidade, das melhores práticas de pesquisa, de desenvolvimento, do mercado e consumo do cacau, né, das inovações e da tecnologia do processo produtivo. Então, isso tudo de uma forma lúdica. Então, assim, eu acho que vai ser uma grande oportunidade, através do metaverso, de aproximar os produtores rurais, o mercado do agronegócio, ao consumidor, né? E aí não só o consumidor, eu acho que os veículos de comunicação vão ter um ambiente ali propício para estar mais inserido dentro do agronegócio. A gente vai ter ambientes de negócio, né, em que gera esse fomento, né, através das salas de rodadas de negócio, através dos auditórios, das salas de reunião. Então, assim, a gente espera que esse metaverso seja um grande destination, né, seja um grande destino de todos que tenham interesse de alguma forma ou em conhecer ou em fazer negócios ou se inteirar
no mercado do agronegócio brasileiro. Então, acho que vai ser uma oportunidade única, não só para os produtores se comunicarem com outros produtores de outras cadeias, mas também do consumidor entender o que é o nosso tão grandioso agro brasileiro. Tá certo. Agora, é complicado? Pelo que você fala, é algo bem dinâmico, né? Bem simples. Mas para quem tem algum receio, não, isso deve ser complicado, mexer com o metaverso na internet, é algo simples que qualquer um pode fazer. É muito simples, Raíssa. Inclusive, a gente fez questão de que a nossa experiência não necessitasse de um óculos de realidade virtual. A gente sabe que isso é um empecilho, né? Nem todo mundo tem, na verdade, pouquíssimas pessoas têm acesso, inclusive, ao óculos, né? É um dificultador, né, da experiência, você precisar de um óculos de realidade virtual para ter acesso. Então, a gente fez questão de que essa experiência não necessitasse, até como uma forma de democratizar esse acesso, né? A gente quer que todos acessem e conheçam o mercado agro brasileiro. Então, isso foi uma questão primordial, foi uma premissa que a gente assumiu dentro da concepção do nosso projeto, foi que fosse uma coisa muito simples, né? Que fosse uma coisa que fosse de um acesso democratizado, em que todo mundo pudesse acessar. Então, quem tem um device e uma internet vai ter acesso ao nosso metaverso, vai poder conhecer, vai poder brincar, vai poder se divertir e, principalmente, vai ter os conteúdos relacionados às nossas cadeias para ter um conhecimento profundo das melhores práticas do nosso negócio. Tá certo, Bruno. Olha, parabéns pela iniciativa. Nós aqui do AgroMais também já estamos preparados. Você citou os veículos de comunicação aí. Estamos preparados para entrar no metaverso, quem sabe em breve, né? Olha, muito obrigada pela sua participação, pelos seus esclarecimentos e até a próxima. A gente aguarda, hein, os próximos eventos. Eu que agradeço, Raíssa. Foi um prazer participar do AgroMais e estaremos sempre aqui à disposição para a gente falar um pouco sobre os projetos tão importantes para o nosso agronegócio. É isso aí, até a próxima. E o nosso programa vai ficando por aqui. Obrigada a você pela sua audiência, pela sua companhia. E você segue com a nossa programação.